Você quer que eu fale isso pra você? Não? Pessoal, mas vamos seguir, porque esse assunto de escatologia é polêmico, e quando chegar esse dia, vai ter debate aqui. Aí eu vou dividir, vem pra cá os otimistas, vem pra cá os pessimistas, eu vou apagar a luz, aí vai sair no soco. Entendeu? Mas, vamos lá, continuar. Vejam só o que diz esse texto. Leia, irmã. Apocalipse 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e governa aos reis do mundo inteiro. Ele nos ama e... Pera aí, é Apocalipse 1, Versículo 5. e versículo 6? A minha tradução é no TLH. Ah, tá, é por isso que eu tô... Então, venha do irmão aqui, Apocalipse 1, versos 5 e 6. Ou melhor, Apocalipse 1, verso... Isso mesmo, 5 e 6. Leia bem alto aí, uma voz de trovão. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, Aquele que nos ama... sangue, nos livrou dos nossos pecados. Continua. Lavou dos nossos pecados. E nos fez rei. E nos fez o quê? Rei. Peraí. O que ele nos fez? Reis e sacerdotes. Peraí, não pode. Que rei faz do todo o povo reis? Ele é o rei dos reis. Deveria ser só ele. E ele que sendo sacerdote, agora nos faz também sacerdotes. O que é isso? Leia para mim agora aí, minha irmã. A sua versão pode ser que aí está reino, mas no grego é reis. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus o fizestes reis. Meu Deus, minha garganta até falhou. E eles reinaram sobre a terra. O que foi feito? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. O que foi feito? Reis. Aí a pessoa vem, né? Nossa, nós somos reis, então nós vamos ter isso, vamos ter aquilo, porque somos reis que não sei o quê. Meu irmão, você é rei conforme Jesus. Como Jesus foi rei? Quem é este que compartilha do seu reinado? É só o nosso rei. Só o nosso rei. Esse é Apocalipse 1, 5 e 6, Apocalipse 5, 9 e 10. É que a maioria das traduções traduzem por reino. Não se veste... Mas eu tenho um cara que é muito bom aí no grego, aí no Brasil, e eu sempre consulto com ele grego e hebraico. E conforme eu desconfiei, é realmente a melhor tradução para esse aqui do grego é reis, se nos fizestes reis e sacerdotes. Este é o nosso rei. Amém? Então vamos dar uma continuada, porque tem ainda, olha só o tanto, não sei se vai dar tempo. As leis. E você tem que ainda responder a pergunta de Mateus 23. Nossa, verdade, acho que Mateus 23 vai ficar para a próxima mesmo. Eu quero saber o que é isso, que eu tô agoniada. A gente não vai deixar você sair desse lugar, velho. Vamos lá. Daqui pra meia-noite ainda é dia 26. Vamos lá. Então, quando um rei governa, ele governa através das suas leis. Então, se Deus está governando, ele governa através das suas leis, e as leis de Deus são o meio que Deus utiliza para buscar o máximo bem do seu povo. Então, nós vamos ver sobre a natureza das leis de Deus e a natureza do pecado. Porque isso vai falar muito agora sobre nós como integrantes do reino de Deus. Então, a pergunta que eu faria em primeiro lugar: o que é pecado? Resposta: eu quero o que é pecado. E eu quero texto bíblico, não adianta falar, eu acho que é isso. O que é pecado? Defina a palavra pecado. Transgredir uma palavra do Senhor? Uma palma para ela, que foi assim. A Bíblia quase diz isso, então uma palma. Não, tudo errado. 1, 2, 3 e...
Muito bom. Ela falou transgredir a palavra do Senhor. Foi 50%. A Bíblia diz... Porque vai dizer que nós não pecamos, nós transgredimos. Não obedecer. Hã? Errar o alvo é a etimologia. Quem lembra da diferença de etimologia e filologia? Eu já falei aqui. Outro ponto. Então vamos para facilitar, senão eu vou ter que voltar nessa questão de etimologia e filologia. Onde, por exemplo, está escrito na Bíblia que pecado significa errar o alvo? Não tá, porque isso é etimologia. Estou dizendo que a etimologia é errada? Não. Mas a forma como Deus interpreta o conceito de pecado não é simplesmente errar o alvo. Porque existem momentos em que os textos utilizam, por exemplo, um cara que atirava uma pedra e eles não erravam o alvo, se não me engano em Juízes. Está dizendo que eles não pecavam? Não. Ok? Então vamos abrir para não demorar, porque nós estamos com tempo escasso. Aleluia! 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Parabéns. 1 João 3,4. Então a irmã falou transgredir a palavra do Senhor. Coincide praticamente o significado 100%. Mas para facilitar aqui, o que é pecado? É transgredir uma lei. Podemos interpretar assim. Qual que é o João? 1 João 3,4. Então todo aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei. O que é pecado? Transgressão da lei. Um exemplo disso é em Romanos 4,15. Em Romanos 4,15 diz o seguinte: se não tem lei, não tem pecado. Porque se pecado é transgredir uma lei, se não tem lei, não tem pecado. Deu para entender até aqui? Então, o que é pecado? É transgressão de uma lei. Então, quando pecamos? Quando transgredimos a lei do reino. Vamos continuar. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Porque a lei revelou o pecado em mim? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, Romanos 7,7. Aí, vamos lá. A Bíblia Sagrada faz distinção em dois tipos de pecado. Principalmente... Não vamos entrar agora no pecado com o Espírito Santo, que é blasfêmia, isso é mais complicado, vamos deixar mais para frente. Vamos entrar nos dois que são comuns. Pecados contra os homens, pecados contra Deus. Onde está essa distinção? 1 Samuel 2,25, está escrito lá. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Então, quando o homem peca contra o homem, quando o homem quebra as leis do homem. Quando o homem peca contra Deus, quantos homens quebram as leis de Deus? 1 Samuel 2, 25. Mas depois eu vou mandar tudo isso aqui, tá? Os versículos estão todos aqui. 1 Samuel 2, 25. Vamos lá. Toda vez que o homem transgride as leis dos homens, ele peca contra Deus? Não necessariamente. Toda vez que o homem transgride a lei de Deus, ele peca contra a lei dos homens? Não necessariamente também. Exemplos. Eu quero exemplos. Na verdade, eu vou... Pode dar, daí, vamos acelerar. Os 10 mandamentos. Você usar dano, ou toda a lei de não matar é pecado. É crime. Não entendi, irmão? Não matar vem lá nos 10 mandamentos. Certo. E no mundo, não matar também é crime. Então a lei do homem coincide com a lei de... Neste caso. Agora, por exemplo, quando o missionário vai para o campo onde ele não pode entrar, ele entra lá, ele está cometendo um crime. Ele está pecando contra Deus? Não. Mas ele está pecando contra os homens. Então ele pecou contra a lei dos homens, mas ele não pecou contra a lei de Deus. Agora, se um homem está, às vezes, de acordo com a lei dos homens, antigamente aqui no Brasil, se a mulher traiu o cara poderia matar a mulher por crime de... Qual o nome? Crime de honra. E ele ia estar de acordo com a lei dos homens, mas ele ia estar de acordo com a lei de Deus? Não, então nem sempre quando o homem obedece à lei dos homens, ele peca contra a lei de Deus. E nem sempre quando ele peca contra a lei de Deus, ele peca contra a lei dos homens. Deu para entender? Qual que é o nosso interesse saber aqui, nesse momento? É a lei dos homens ou a lei de Deus? De Deus. É a lei de Deus. Então precisamos saber no que consiste a lei de Deus. No Decálogo, ele foi expresso em 10 mandamentos. Só que no Novo Testamento, eles se resumem em 2 em Mateus. Abram em Mateus 22, 34.
Mas os fariseus, quando ouviram... Bem alto, Aline. Mas os fariseus... Eu tô rouca. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, tentando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele perguntou quais são os grandes ou qual? Qual? Então ele pediu um mandamento. Continua. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Continua. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos o quê? Depende. Suspensos. Toda a lei. Toda a lei depende. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí tem gente que diz o seguinte: fica falando que Deus é amor, Não é alguém falar que Deus é amor. É Jesus dizendo que toda a lei e os profetas ficam de joelhos diante do mandamento: amarás. Mas Luiz, o que é amor? Nós vamos ver. Amarás. Aí o doutor da lei perguntou 2 mandamentos ou ele pediu 1? Por que Jesus contou 2? Porque Jesus ele perguntou qual é o grande mandamento, e nesse Jesus colocou 2 mandamentos. E disse que um ainda é semelhante ao outro. Jesus colocou praticamente os 2 em pé de igualdade? Praticamente. Sim. O que isso significa? Significa que você não pode amar a Deus não amando o próximo. Perfeito. É exatamente isso. Isso significa que o primeiro mandamento se cumpre no segundo. Porque como é que você ama a Deus? Amando quem é a imagem e semelhança de? Como você vai amar teu irmão que vê e a Deus? É o que diz 1 João. É o que diz 1 João. Como é que você ama a Deus? Amando aquilo que Deus ama. E quem Deus ama? O seu povo. Não é fácil. Deu pra ouvir daqui, tio Joel. Mas você analisando ainda entra de uma forma que para eu amar o próximo como a ti mesmo. Então o eu ainda está antes do próximo. Então, depois esse mandamento até muda, tá? A gente começou a gente estava em 10, veio para 2. Esses 2 vai virar 1. Aí esse a ti mesmo vai virar amo o próximo como eu te amei. Porque na verdade ele vai falar, como você não pode amar, é uma das coisas que a gente mais até ensina em questões emocionais, que é como que você vai amar o outro se você nem se ama, porque a gente precisa... Uma observação sobre isso daqui. Obviamente, Cristo nos ama. E se Cristo nos ama e eu devo amar o que Cristo ama, eu devo me amar mediante o amor de Cristo. Mas quando o mandamento diz ama o próximo como a ti mesmo, não está dizendo assim, ame o teu próximo como você se ama. O mandamento está dizendo assim, ame o próximo como se o próximo fosse você. Lembra o que eu falei da parábola do bom samaritano? Na aula passada do parábola do bom samaritano? Do conceito de... Meu Deus, qual foi a palavra que eu usei? Conceito de unidade, de ser próximo. Quem se lembra? Falei da parábola do bom samaritano lá. Tá? Então, esse amar o próximo como a ti mesmo não é ame o próximo do jeito que você se ama. Porque, por exemplo, eu não preciso de abraço, mas uma pessoa que está chorando e precisa de um abraço, mas eu não preciso. Então, se eu não preciso de um abraço e eu me amo sem precisar de um abraço, então eu não preciso dar um abraço nela que está chorando e precisa de abraço? Não é. Agora, se eu amar ela como se ela fosse eu pensaria o seguinte: se eu estivesse no lugar dela e eu estivesse precisando de um abraço, eu gostaria de um abraço? Sim, então eu amo ela como se ela fosse eu. A dor dela não é mais dor dela, a dor dela também é minha, né? Empatia. Se a dor do teu próximo te incomoda. A prática é difícil, hein? Você coloca tipo, se a dor do próximo você não pegar ela pra você. Exato, perfeito. Pessoal, vamos continuar, senão vai demorar, hein? Vamos lá.
Esses dois mandamentos andam juntos. Onde que a gente prova nas palavras de Jesus que Jesus escolheu ser amado no próximo? Quando a gente faz para ele, a gente faz para o próximo. Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, ele separará os justos dos injustos como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará os justos à sua direita e os injustos à sua esquerda, e dirá aos justos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque um dia eu tive fome e me deste comer. Eu tive sede e me deste beber. Eu estive com frio e me cobristes. Eu estive preso, foste me ver. Eu estive doente, foste me visitar. Aí eu vou estar lá e vou perguntar: Senhor, quando eu tive com fome? Eu morei lá em 2025, o Senhor nem estava lá, Senhor. Quando que eu tive preso e não fui te visitar? Ah não, quando você não foi visitar aquele preso, você não visitou a mim. Porque Deus escolheu ser amado nele. Deus escolheu ser amado no doente. Deus escolheu ser amado no faminto. Esse é o nosso rei. Beleza? Então por isso que esses dois mandamentos depois se tornam um. João 13, 33, 35 diz o seguinte: filhinhos, um novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos. Como que? Se tiverdes amor uns aos outros. Se me amais, João 14, 15. Não, o anterior é João 13, 33 e 35. João 14, 15. Se vocês me amarem, meus filhinhos, vocês vão guardar os meus mandamentos. E se aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, ele guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, se você me amar, você vai guardar meu mandamento. Se você me amar, você vai guardar a minha palavra. Se você me amar, você vai fazer o que eu estou dizendo para vocês. E o que é que eu estou dizendo para vocês? O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então, a lei que era 10, depois veio a 2, agora é quanto? Agora é 1. Aí entra uma questão. O amor, ele nos dá o próprio, vamos dizer, o temor. O temor nos faz obedecer. E quem obedece... Exato. Muito bem, está tudo interligado. Temor, justiça, misericórdia, piedade, tudo isso está interligado. Não se, como é que se diz? Não se separam, exatamente. Então vai chegar um momento que nós vamos ver toda a natureza do que é o amor. E a gente vai conseguir ver isso com mais detalhes. Então, do João, tudo isso. Isso que eu vos mando, amei uns aos outros. Aí em Romanos 3, 8, 10 diz o seguinte: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, cumpriu a... Está escrito isso, não sou eu que estou dizendo. Quem amou o próximo, cumpriu a lei. Porque está escrito: não matarás, não roubarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho. E se há algum outro mandamento, tudo nisso se resume: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque o amor não faz mal ao outro. De sorte que quem amou cumpriu a lei. O que ele está dizendo? Quem rouba, ama? Não ama. E se ama, ama de forma egoísta, não conforme Jesus. Quem ama como Jesus amou, adultera? Quem ama como Jesus amou, levanta falso testemunho? Não levanta. Então todos esses mandamentos se cumprem no amor. Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé opera ou atua pelo amor. Você sabe o que é o próprio apóstolo Paulo dizendo que a nossa fé opera e vive? É pelo amor. Ok? Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2,8. Todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 Pedro 4,8. Mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. O que é cobrir uma multidão de pecados? Se prestar atenção que você leu ali, a lei real, por que real? Porque é a lei do rei. Lei do rei. E por que o amor cobre uma multidão de pecados? O que é isso? Porque se eu amo, eu venço o pecado. O pecado está coberto. Porque se eu amei, eu deixo de roubar. Se eu amei, eu deixo de levantar falso testemunho. Se eu amei, eu deixo de cobiçar. Se eu amei, eu deixo de olhar o corpo do outro ou da outra como objeto de prazer. Meu Deus. Glória a Deus.
Se eu amei, eu deixo de ter prazer em ser visto com roupas sensuais para ser desejo do outro ou da outra. Perfeito, lascívia. Se eu amei, eu não sou egoísta, eu divido, eu reparto. Se eu amei, eu socorro. Se eu amei, eu não assassino. Se eu amei, eu não estupro. Se eu amei, eu não abuso da criança. Se eu amo meu cliente, eu não o engano, eu não dou orçamento enganoso. Se eu amo meu patrão, eu não roubo as horas trabalhadas fingindo que estou trabalhando. Por isso que, só um parênteses, por isso que tem gente que diz, agora que você se converteu, você vai crescer muito mais. Meu irmão, é muito mais difícil agora. Por quê? Sabe por quê? Porque o mecânico agora vai ser muito mais justo quando ele dá o orçamento para aquela mulher que não entende de carro. Porque o mecânico que não ama, quem ganha mais dinheiro? O mecânico que ama o cliente ou o mecânico que não ama o cliente? O mecânico que não ama fica rico muito mais fácil, porque chega uma mulher que não entende nada de carro. Teve uma vez que eu tinha um carro e eu vendi, e eu falei assim, o único problema deste carro é isso, e você pode arrumar, que é R$80 que eu já fiz orçamento. Eu não arrumei, eu nem sei porque eu arrumei, mas isso aqui é baratinho. Ele, tem certeza, Luiz? Não, beleza, vou confiar em você. Comprou. Levou num cara R$3.000. Levou no outro cara, R$2.700. Eu falei, não, rapaz, tá errado isso aí, leva em tal lugar. Levou lá em tal lugar e o cara fez, tá pronto, 30 pila. Fez mais barato do que eu falei. Professor. Esses outros mecânicos pecavam em não amar. Pode falar, minha irmã. Eu passei por esse processo. Do que você disse? Eu trabalhava com vendas. Quem trabalha com vendas, a maior tentação é não amar o cliente. Porque a maior tentação é você enganar, você pressionar para vender. Uma vez eu fui fazer um processo numa área de telemarketing para vender coisas de teologia. Vender coisa de teologia. Chegando lá, tinha um treinamento que dizia o seguinte, e se a pessoa falar, meu irmão, tô devendo, não vou conseguir comprar isso aí. Aí tinha lá no treinamento, aí você vai dizer o seguinte, aí você, nesse sentido nem tanto, porque eles, como era coisa de teologia, eles dizem o seguinte, aí você vai dizer o seguinte, meu irmão, mas faça um voto de fé, se você se dedicar em estudar, e Deus vai te abençoar. Isso é amor? Luiz. Eu passei por Mas acabou de perder muito a venda, porque a gente acaba mentindo mesmo sem querer para você cumprir meta. O Michael recebeu uma proposta de emprego que era para ele criar um site que enganava as pessoas, tipo assim, tem quantas pessoas online comprando nesse momento. Era um site para enganar você para você comprar. Aí ele falou pro cara, eu não vou fazer porque isso não tá no minha ainda. É muito provável. Pessoal, quando o Zaqueu se converteu, ficou mais rico ou perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro. Que ele doou, com certeza. Ele Porque o crivo que... Meu irmão, é por isso que o cristão é mais difícil. Porque o crivo que está sobre ele não é o crivo que está sobre os reinos do mundo. Você vai ser muito mais justo. Cobrar um preço mais justo, não enganar. O que engana vai ganhar mais. Mente no contrato, depois o cara não leu o contrato e você não falou a cláusula que estava lá. Eu vou falar para você, Luiz, a experiência de você ser justo nisso aí te traz muito mais prazer e paz. É a promessa do Senhor, exatamente. Você engana, a consciência acusa. Mas quando você é justo, você perdeu. Mas você ganha. É porque tem uns que não sentem, porque o cara já fez tanto que endureceu o próprio coração. Mas se o cara se abrir, o Espírito Santo um dia vai falar com ele de novo. Mas vamos continuar. Que oração? 4:28. 4:28. Vamos lá. É a resposta do 23. 1 João 3:11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O que é a mensagem que ouviste desde o princípio? Desde o Gênesis essa mensagem estava lá, às vezes oculta e a gente não percebeu, né? Mas toda a mensagem estava lá, que nos amemos uns aos outros. Porque Adão não amou a Eva, ele deixou ela com isso. Será? Não sei, vamos ver depois. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é a... Sou eu que estou falando isso? Não.
1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Policarpo, o primeiro discípulo do apóstolo João, escreveu uma carta aos Filipenses, e lá está escrito assim: aquele que ama está longe do pecado. Agostinho, no livro dele, Vida Feliz, na introdução, ele diz o seguinte: Deus, aquele a quem acatar, é o mesmo que amar. Receber a Deus e amar o próximo são quase sinônimos. O Didaquê é o primeiro catecismo dos cristãos que se espalhou nas primeiras igrejas. Estava surgindo muito falso profeta, então eles escreveram um catecismo para orientar sobre os falsos profetas. E lá no Didaquê diz o seguinte: há dois caminhos, um para a vida e outro para a morte. E há uma grande diferença nesses caminhos. O caminho da vida é este: em primeiro lugar, amarás o teu Deus que te criou. Em segundo lugar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É esse o caminho da vida. Amar, amar e amar. E tem uma coisa, o Champlin faz um comentário na enciclopédia filosófica dele, que ele é o seguinte: o amor é o centro do conceito de reino, perpassa então é o reino de Deus, e o reino de Deus governa através do amor. É o centro do reino de Deus, mensagem dos profetas, E surpreende-nos que nos credos e confissões de fé das denominações, raramente alguma fala sobre isso. E quando fala, fala um monte de coisa. Fala se é pós-tribulacionista, se é pré. Fala disso, fala daquilo, fala de dom de línguas, fala daquilo, fala de uso e costume, fala de dízimo, fala de oferta, fala um monte de coisa. Mas sabe o que fica, quase nem existe? Falar de amor. Continuando, vamos lá. Charles Finney, livro da CPAD. Livro da CPAD, publicado no ano de 2001, página 48. A lei invariavelmente fala uma só língua, e ela jamais muda suas exigências, e as exigências são, Deuteronômio 6,5, amarás. Essa demanda jamais varia e jamais pode variar. Ela é tão imutável quanto Deus e pela mesma razão. Então, qual é o centro da lei de Deus? O centro da lei de Deus é o amor. Como é que Deus governa, então? Que horas são? 4h30. Temos 30 minutos, então, para tentar resumir de forma breve. Então, vamos agora entender o seguinte. Só mostrar uma coisa, sabe qual o desafio que a gente tem daqui para frente? Então a gente concluiu que tudo que Deus faz é pelo bem do povo e não de si mesmo, e toda a lei de Deus é baseada em amor. Então, se isso é desde sempre, nós vimos o texto de 1 João que diz que isso é desde o princípio. A questão é, como é que a gente vai interpretar a lei, por exemplo, do fruto? O que tem a ver a lei de amor com comer fruto? De não poder comer. O que isso tem a ver com amor? O que tem a ver com amor sacrificar um animal? O que tem a ver com amor arca? O que tem a ver com amor tabernáculo? O que tem a ver com amor esse monte de coisas? O que tem a ver com amor Zacarias, Isaías? O que tem a ver com amor o profeta Isaías dizer para Israel: vocês vão comer o melhor dessa terra? O que tem a ver com amor às guerras, que Deus não teve piedade dos outros povos e mandou os outros povos ser destruído? O que tudo isso tem a ver com amor? Então, os desafios que nós teremos a partir das próximas aulas é interpretar todos esses pilares, criação, queda, Israel, Jesus, missão da igreja e nova criação, a partir do conceito de reino de Deus, a partir do conceito de o que Deus é sendo rei e a partir do que são as leis do reino, que é o quê? Amor. Vamos lá então, o que é amor? Posso ler um versículo aí? Leia. 1 Coríntios 13, 4. Pode ler. O versículo que descreve o amor. O amor é sofredor, é benigno. Primeiro, vamos lá, antes de você ler tudo. Isso não é uma definição de amor, isso é uma caracterização. Por exemplo, defina para mim essa cadeira. Você fala assim, a cadeira é azul. Eu defini a cadeira? Não, falei uma característica. Quando se fala que o amor é sofredor, é uma característica do amor, mas não é uma definição do amor por completo. Beleza? Todo o texto de 1 Coríntios 13 são caracterizações da natureza do amor, mas não uma definição propriamente dita. Então eu quero saber qual é a definição de amor. Vamos lá, ninguém chuta.
tal maneira que Isso é uma atitude de amor, mas não define a palavra amor. Deus amou, por isso fez. Então falou o ato de amor, mas não definiu o que é o amor. Vamos lá, pessoal. A gente prega de amor a vida inteira aí. Não sabe o que é amor? Deus é amor. Boa, Deus é amor. E o que é o amor como mandamento, então? O que é amar? Ter empatia? Ter empatia? É uma da. Eu diria que talvez ter empatia é uma característica. Vamos lá. A Aline diz o seguinte: amar é desejar ao próximo o mesmo que deseja pra você. Não, discordo. Tudo que tem que ter no mal Discordo. E se eu desejo me matar? Tá tudo errado. Amar é desejar o melhor do próximo. Amar é desejar o melhor do próximo? Não. Pera aí. Hã? Amar é cuidar. Amar não é cumprir a vontade de Deus. Amar é desejar. Deus é amor. Respeitar também seria. Tem um negócio que todo mundo fala hoje em dia: amar é uma decisão. Ai, ai. Beleza, mas se eu decido assassinar, eu amei? Então nem toda decisão é amor. Mata por amor. Então o que é o amor? Verdade. Foi enlouquecido. amar é renúncia. Eita, amar é renunciar. Também. Eita! Perdi essa parte. Vamos lá. Antes de definir o que é o amor, nós vamos estudar agora, pessoal. Grave isso aqui, porque isso aqui é teologia, assim, filosofia cristã, assim, profunda, pesada, que é o conceito de amor em Santo Agostinho a partir do conceito de hierarquia de bens. Nossa, o que é hierarquia de bens? O que é esse negócio? Vai ficar fácil, calma aí. Vamos lá, vamos continuar. Vocês vão entender tudo, fica calmo. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Bora lá, vamos lá. Eu ia falar uma coisa. O Agostinho começa dizendo o seguinte: nós vamos falar de pecado, né? O Agostinho começa a analisar a criação e ele diz o seguinte: tudo que existe na criação em si mesmo é bem. Por exemplo, texto bíblico que defenda isso, Gênesis capítulo número 1, onde Deus começou a criar as coisas e ele disse que tudo era bom, 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 bom. Então tudo que existe é bem. Me diga uma coisa que existe que não seja um bem, por si mesmo. Por exemplo, esta cadeira é um bem? Por que esta cadeira é um bem? O filósofo, não, bem por si mesmo. O filósofo Jacques Maritain, ou Maritain, diz que o bem é o que torna o ser desejável. Então esta cadeira tem coisas que eu possa desejar? Então se ela tem coisas que eu posso desejar, eu só posso desejar algo em função de um bem. Então essa cadeira é um bem. Essa parede é um bem? Sim, porque eu posso desejar essa parede na medida em que eu preciso dela para me proteger da chuva, então a desejo. Eu poderia desejar ter a resistência desta parede, porque a resistência que ela tem me poderia fazer ser mais imune à dor e a feridas, então ela tem algo de desejável. Me fale alguma coisa que não tem algo de desejável, que não tem um bem por si. Então, Ninguém falou alguma coisa? Então tudo que Deus fez é bem. Ah, mas Luiz, e aquela carniça que está ali, ó? Está fedida. Beleza, para o urubu aquilo é um bem. É desejável ao urubu aquele alimento. Veneno. O veneno, por exemplo, pode ser bem para o agricultor? Fui suicida com esse veneno. Pode ser um bem para o agricultor? O veneno tem até diz, né, que é o seguinte, o que muda o remédio e o veneno é a dose, né? Então, por exemplo, o mesmo veneno da cobra que mata, em outro momento é o mesmo veneno que cura. Então, por si mesmo, possui um bem. Alguém poderia dizer o seguinte: e o diabo? Como é que você vai dizer que o diabo é um bem? O diabo é um mal. Mas vamos lá. O diabo é inteligente? Sim. A inteligência por si é um bem ou é um mal? É um bem. Quem aqui quer ser burro? Quem que aqui quer ser inteligente? Quem que aqui quer ser mais inteligente? Ou seja, então ser inteligente é um bem. O diabo é perseverante? Pensa num cabo perseverante. A perseverança é uma virtude? Sim. Sim. O diabo tem poder? Sim. Sim.
O diabo tem velocidade, ele consegue, por exemplo, eu quero ir para Curitiba. Se eu e o diabo querer chegar para Curitiba, quem chega mais rápido? Diabo. Então ele tem um bem. Então mesmo o diabo... Que? Já está lá. Então mesmo o diabo, para existir, depende de bens que foram entregues por Deus quando o criou. E o maior bem que o diabo tem é o próprio conceito de existência. Simplesmente de uma coisa existir, em si já é um bem. Como você diz isso, Luiz? Por exemplo, se a gente começar a queimar um fogo aqui e acabar o oxigênio, esse fogo vai continuar existindo aqui? Não, porque esse fogo não tem aptidão para continuar existindo. E nós temos uma aptidão que o fogo não tem. O próprio conceito de estar sendo, de existir, por si mesmo já é um bem. Está dando para entender? Porque estar existindo é uma aptidão de continuar a estar sendo o que se é. Você tem uma aptidão que o fogo não tem, que a fumaça não tem. O exemplo disso, por exemplo, que cor que é essa pilar aqui? Branco. Branco. Você já viu o branco andando em algum lugar? Não. Você nunca viu o brancura em si andando. Você vê um homem andando, né? Porque o branco, ele só existe na medida em que ele participa da parede. Mas a parede existe de uma forma mais... Vocês já vão entender. A parede existe de uma forma mais excelente. Por exemplo, a sombra existe? Mas quem existe de forma mais excelente? A cadeira ou a sombra? A cadeira. Porque a sombra só existe em função e dependente da cadeira. E a brancura aqui só existe em função da parede. Então a parede e a cadeira têm aptidões que o branco e a sombra